Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio de Frente com Fabi, episódio de número 7, com um convidado muito especial hoje, que vai agregar muito valor e conhecimento, fazendo você se divertir. Ele é doutor em ciências públicas, em ciências políticas, ele é professor universitário, é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo e já admiro muito, um homem inteligentíssimo, íntegro, humilde, que vai participar do De Frente com Fabi, agregando valor e conhecimento, fazendo você se divertir. Professor André Saldanha, seja muito bem-vindo aqui no De Frente com Fabi. Muito prazer, uma honra ter você aqui hoje. Obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço, fico muito feliz de ser tão bem recepcionado e essas belas palavras que você fala a meu respeito só me deixam mais envaidecido e ao mesmo tempo muito feliz de contar com essa consideração toda. Ai, que bom, professor, que bom. Olha, gente, quando a gente conversou aqui no escritório, eu falei, gente, eu tô querendo convidar o André Saldanha para vir aqui gravar um podcast. E aí a Júlia, que também ajuda a gente aqui no escritório, ela não traz, pelo amor de Deus, ele é maravilhoso, não sei o quê. Então, assim, eu tenho certeza que você vai trazer muita informação para as pessoas e que a gente sabe que hoje em dia as informações são limitadas, né? A gente não tem acesso a muita coisa e acaba aí que esses veículos de comunicação, as mídias sociais, elas servem para isso hoje, graças a Deus. Quem usa para o bem, né, minha gente? Quem está usando para o bem as mídias sociais, digitais, você vai agregar valor, você vai agregar conhecimento. O nosso tema balizador de hoje é sobre a ótica de Karl Marx, ou do marxismo, né, do capitalismo ao socialismo. As pessoas não sabem o que é capitalismo, as pessoas não sabem o que é socialismo. E a gente está aqui, né, e trouxe você aqui para falar muito bem sobre esse tema, para discorrer muito bem de todas essas nuances aí que as pessoas omitem e falam única e exclusivamente o que querem, né, professor? É um tema desafiador esse, né? Porque, de uma certa forma, as pessoas não conseguem dimensionar o que essas palavras significam e acaba que confundem muito essas ideias no dia a dia, o que cria mais ruído do que entendimento, né? Então, se a gente consegue ter uma interação onde a gente consegue esclarecer essas ideias, eu penso que já é uma vantagem. Eu acho que esse espaço que você está construindo aqui é um espaço muito bacana para a gente trazer esse debate, né? Eu sei que a internet é um espaço bastante, né, anárquico nesse sentido, porque afinal de contas, né, as ideias que se desenvolvem na internet, né, elas a gente não sabe como é que elas vão, certo? Quem é que está consumindo, né? Mas mal ou bem podemos confiar pelo menos nas pessoas que estão produzindo as informações. Isso eu acho que é o elemento diferenciador dentro desse espaço conflituoso que é a internet e que parece que gradativamente vai ganhando um pouco mais de regulações e critérios, né, de modo que eu aposto muito nessa ferramenta para divulgação de ideias, né? Eu acho que não tem nenhuma atividade em cima disso, mas como todo mundo passando pela pandemia, né, nós vimos ali bem a plasticidade, a potencialidade de um meio de comunicação como a internet. Então, acho que antes de mais nada, acho que tem que agradecer a você por essa iniciativa e pelo convite. Tá? Que bom, professor. Feliz de você estar aqui. Vamos iniciar, então, com uma mensagem desse livrinho aqui. Gente, é um livrinho que traz mensagem para as mulheres. E no nosso podcast eu falo muito sobre mulher, tudo rosa, tudo lilás, né? Porque até hoje é muito difícil a gente se posicionar no mercado, a gente estava falando aqui agora, né? Então, a gente precisa enaltecer, a gente precisa carregar as mulheres, né? Essa imagem da mulher, sim, ela pode e deve se posicionar no mercado, ela deve buscar o lugar dela ao sol. A gente pode, sim, trabalhar, né, em temas de igualdade com os homens, e é isso que a gente busca aqui também, sabe? Essas questões sociais que a gente precisa falar sobre, né? Fundamental. Então, professor, escolhe aqui uma mensagem para a gente iniciar. Eu não conheço o livro, né? É uma delícia esse livro. Eu leio? Se você quiser ler, você pode ler, senão você me dá que eu leio. Lê só a parte da mensagem, porque tem uma mensagem e tem uma prece. Aí você pode ler ou a prece ou a mensagem, dê o que você quiser. Qual foi o tema? Acho que pelo meu trabalho pareceu ser a página 3. Caraca. Posso ler? Pode ler. Vamos chegar.
para pensar, pelo meu trabalho, tudo que fizerdes, eu estou sem óculos, mas tudo bem. Quer que eu leia? Não, eu acho que dá para ler, assim um pouco de longe dá. Tudo que fizerdes, farei-o de coração, como que obedece ao Senhor e não às pessoas humanas. Para pensar, todas as atividades que desenvolvo no meu dia a dia fazem parte de um trabalho maior, um projeto no reino de Deus, e por isso exerço com todo o meu entusiasmo. Todas essas labutas ocorrem para que eu viva melhor. O meu propósito é abrir-me para fazer o meu trabalho, um caminho que leve ao conhecimento profundo do meu Deus e, com ele, construir um mundo melhor para todos e todas. É isso aí, professor. É o que você vai conceder pra gente hoje, o seu trabalho aí, o seu conhecimento. Legal. Sempre, é engraçado, sempre que a gente abre esse livro, cara, ele traz uma mensagem do que a gente está falando, sabe? Na verdade, eu tenho certeza que o que você vai trazer de conhecimento aqui pra gente, para o nosso público, para as pessoas que vão assistir, vai ser agregador, vai ser, sabe, com a finalidade de desvendar assim, os mistérios que existem nessas nuances e que a nossa sociedade não tem enxergado. Eu espero que eu atenda a todas as expectativas. Vamos ver se estou você já superou as nossas, né, Júlio? Estou condizente com as expectativas. Que bom, então vamos começar. Vamos lá. Pessoal, nosso tema balizador de hoje é sobre a ótica de Karl Marx, ou do marxismo, do capitalismo ao socialismo. Professor André Saldanha, doutor, está no segundo doutorado agora em Ciências Políticas, vai discorrer aqui pra gente algumas perguntas, responder algumas perguntas e discorrer sobre alguns temas, né, do nosso tema balizador. Vou te fazer a pergunta de número 1, né? O questionamento aí de número 1. Discorra brevemente sobre a nossa história e origem do marxismo. Tá, então vamos lá. Essa é uma pergunta interessante porque, né, brasileiro de modo geral, parece que falar de pensamento político cria aversão, né, de modo geral. As pessoas não estão muito interessadas em falar sobre pensamento. Então o marxismo é uma teoria política que surge no século XIX, né, não é só uma teoria política, é bem mais do que isso, porque o pensamento marxiano é um pensamento muito potente, é um pensamento que tem muitas aplicações, não só para pensar a história, a economia e a sociologia de um modo geral. Marx é considerado fundador dessas disciplinas, ou pelo menos um grande contribuidor para essas disciplinas. A sociologia é um dos fundadores, o modo como se faz história, pensa a história, a historiografia é marcada pelo pensamento marxiano. A economia, sem sombra de dúvida, encontra em Marx um referencial fundamental da crítica do pensamento liberal, principalmente do liberalismo clássico, e evidentemente a filosofia e a política. Marx é um filósofo, antes de ser todas as outras coisas, Marx é um filósofo, e a economia política, que é o elemento como ele contribui com maior expressividade, sem sombra de dúvida, o espaço que Marx vai, digamos assim, fazer o seu nome. Então, ele é um pensador do século XIX, o marxismo é uma filosofia do século XIX, que ainda encontra bastante ressonância para a análise do mundo contemporâneo. Então, as pessoas procuram tecem considerações como se fosse um bicho de 7 cabeças, uma hidra, mas não é um pensamento como outro qualquer. E é claro que tem usos diferentes, a partir das finalidades que se pensam com ele. Então, para grupos que entendem que o marxismo tem uma mensagem de transformação social, ele é exatamente uma teoria de revolução. Para aqueles que querem, pelo menos, compreender como manter as coisas tal como se encontram, ele é um pensamento que ajuda a essas pessoas, no caso, as pessoas que têm tendências mais a conservar o liberalismo, que não é uma coisa muito estranha. No Brasil, principalmente, o nosso liberalismo é um liberalismo conservador. Conservar o liberalismo, o marxismo serve como uma advertência, serve como uma teoria ao qual a pessoa estuda para entender os argumentos contrários àqueles que propõem uma via através do marxismo. Mas é importante chamar a atenção, penso, que o que o marxismo, pelo menos o pensamento marxiano, define
como uma proposta, né, de transformação da sociedade, ele nunca se realizou materialmente, né, historicamente falando, né, todas as tentativas de fazer com que uma sociedade socialista se estruturasse para depois virar uma sociedade comunista não foram exitosas. Né, e não foram exitosas porque, evidentemente, aquelas condições materiais que, né, o próprio Marx vai definir como elementos centrais da sua teoria, elas não se apresentaram de acordo com a teoria. Se a realidade ultrapassava a teoria, né? Por exemplo, Marx não tinha pensado que um país como a Rússia seria a condição da primeira revolução comunista. Marx dizia na sua teoria que a revolução aconteceria quando as contradições entre as relações de trabalho e as relações de exploração desse trabalho chegassem a um tal ponto de tensão que a única chance seria romper com essa tensão. Né? Ou seja, essa contradição ela seria o motor da transformação, né? E evidentemente que isso para Marx tinha que ser feito numa economia avançada como a economia da Inglaterra do século XIX. Né? Entretanto, foi eclodir no século XX numa economia como a economia agrária da Rússia czarista, né? E isso foi um grande problema para os teóricos marxistas, inclusive, né? Que durante muito tempo teve, né, um conjunto de debates sobre, né, o arcaísmo, pelo menos a forma mais, né, pouco desenvolvida da Rússia, como é que esses fatores foram determinantes para a tomada, né, tomada de decisão, evidentemente, né, daquele grupo específico em torno do Lenin, né, que foi tentado em 5 e depois vai ser concluído em 17, como é que eles conseguiram esse êxito. Mas aí também acho que é uma coisa importante, porque você começa a falar de União Rússia e tal, e aí a pessoa já vê o fantasma da União Soviética, né? E minha questão não é tanto essa. A minha questão é que a gente pense que foram pessoas que, como a proposta é essa, tomaram uma decisão, não é, de transformar a sua própria realidade e assim transformar a história da humanidade. Né? Então eu acho que essa eu acho que é um exemplo bacana, né, da gente pensar, quer dizer, essas lideranças políticas da história, né, posso falar de Lenin, mas posso falar também de Mao Tse-tung, né, que é uma outra via de marxismo, né, o pensamento marxiano, ou pelo menos o comunismo chinês é diferente do comunismo que vai se desenvolver em torno né, da Rússia e depois em torno de Lenin, né, ou pensar o comunismo cubano, né, também, que foi um outro modelo de comunismo, quer dizer, ou pelo menos de socialismo, acho que temos mais adequado é socialismo. Né, o socialismo desses países são socialismos que são diferentes regionalmente, né, quer dizer, as condições de transformação da Rússia no início do século XX são completamente diferentes das condições de transformação da China na metade do século XX. A mesma coisa acontece com, não é, a Cuba, né, da década de 50, não é definitivamente o que acontece na China, nem o que acontece na Rússia, que depois se torna a União Soviética. Então, eu acho que o marxismo ele tem essa plasticidade, né? Ele permite ao pensador não só verificar a aderência das ideias produzidas por Marx e depois pelos seus continuadores, os marxistas, com relação à análise do real, mas também, né, ele fornece para nós digamos assim, uma possibilidade de pensar além. Né? E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque as demais teorias, basicamente, que giram em torno do liberalismo, elas são muito pragmáticas, elas não projetam um futuro. Né? Elas não dizem para a gente que é possível pensar para além. Né? Então, eu acho que esse elemento, né, de pensar no futuro, o que poderia vir a partir daqui, é algo que, de alguma forma, não vou dizer interfere, mas que assusta um pouco as pessoas quando falam sobre marxismo e sobre o socialismo, o comunismo, né? E ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo propõe uma reação reversa de adesão ao liberalismo, mesmo que não entenda bem o que significa isso. E normalmente não entendem, né, André? Assim, a vida é muito complexa, né, Fabi? Então a vida é muito complexa e coisas que complexificam mais ainda acabam, né, tornando essa adesão mais conflituosa. Né? Então, por que eu vou pensar, por que eu vou, né, complicar mais coisas que já são difíceis? Né? Então, é melhor fazer o que está sendo feito. Ficar no raso, né? Ficar no senso comum. Né? Quer dizer, ficar ali naquela zona de conforto, né? e não, digamos assim, buscar entender um pouco mais a fundo. Cientificamente conceito. Não só cientificamente, mas tentar entender o que essas categorias, esses conceitos,
eles procuram agregar como camada de problematização, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante dos seres humanos de modo geral. Nós somos capazes de avaliar um problema, avaliar uma questão, problematizá-la e buscar soluções, né? Quer dizer, essa característica que nos constitui como seres humanos é o fato de você ter uma situação concreta, poder pensá-la, poder examiná-la, analisá-la, tentar criar um enunciado problemático, né? E ao mesmo tempo tentar solucioná-la, né? Eu lembro de uma frase de um dos professores que eu tive na vida, que ele falava que todo problema intelectual tem a forma de uma pergunta, né? Quer dizer, se você quer pensar, você tem que pensar através de perguntas. Se questionar. Questionar o mundo, questionar a si mesmo, questionar as relações que você estabelece consigo e com os outros, né? Então eu creio que, né, essas categorias, liberalismo, socialismo, comunismo, né, anarquismo, essas ideias, totalitarismo, elas são ideias que, né, elas constituem um patrimônio intelectual da humanidade, né, e que devem, no sentido de que, né, é uma adesão voluntária, ser utilizadas para tentar entender o mundo que a gente vive, né? Se você não quer entender o mundo que você vive, eu acho tudo legítima também, porque afinal de contas, né, é um mundo difícil de entender. Mas aqueles que têm aquele incômodo, né, aquela né, vontade de aprender, essas pessoas precisam começar a lidar com essas categorias no sentido de, né, de não, digamos assim, refratá-las, mas entendê-las. Né, tentar entendê-las no sentido de que elas expressam alguma coisa que outras pessoas pensaram para que essas ideias permaneçam no nosso mundo de hoje. Né, e tentar interpretar esse mundo de hoje a partir dessas categorias. Aí, evidentemente, o marxista que me escuta agora vai dizer que eu estou sendo hegeliano, né, porque afinal de contas eu estou querendo fazer a leitura, não é, do mundo concreto a partir de categorias abstratas. Mas, de todo modo, esse é um processo contínuo, né, quer dizer, você vive a vida material e reflete ela, né, na sua consciência. Então, penso que ter esse ferramental analítico é determinante para qualquer um que pretenda ter relevância nas atividades que, né, procura desempenhar. Né? Mas o que o socialismo tem a ver com isso? Tem a ver que é uma possibilidade de você trabalhar não da forma como você trabalha hoje. Né? Quer dizer, você vai trabalhar de um modo em que você não vai trabalhar em excesso para, né, ter um salário e compensar isso, né, e entregar parte do seu trabalho para, né, o seu contratador. Não, você vai trabalhar aquilo que você precisa trabalhar, tendo em vista a comunidade que você vive, né, as relações que você estabelece. A condição de igualdade. Né, quer dizer, você vai trabalhar, porque eu acho que esse é um elemento importante do capitalismo. O capitalismo, ele procura mascarar a exploração. Né, quer dizer, o elemento central do capitalismo é a exploração. Né? Quer dizer, não há sociedade capitalista sem exploração. O socialismo é uma etapa para acabarmos com a exploração do homem sobre o homem. Né? Então, é muito curioso, porque, evidentemente, aquele que é explorado, ele, em tese, ele seria mais amigo, né, de uma proposta de falar, meu amigo, você vai continuar trabalhando, mas você não vai trabalhar de modo, né, excessivo. Você vai trabalhar aquilo que você precisa trabalhar. Né? Aquilo que a sociedade espera que você trabalhe. Todos vão trabalhar igual, né? Quer dizer, cada um com as suas competências, claro, né? Mas de todo modo, porque nem todos são iguais, então cada um vai ter a sua competência, como é que isso vai ser definido? Afinal de contas, seria por um conselho, né? E vai trabalhar naquilo que você acha que pode ser relevante. Né? Por outro lado, você não vai ter mais esse elemento de receber um salário. As coisas vão ser organizadas de outro modo. Né? E isso que eu acho uma coisa. Quer dizer, as pessoas são refratárias de pensar como vamos organizar essas coisas. Quer dizer, acho que essa é uma questão interessante. Como elas não querem pensar, elas também não querem participar. E como elas não querem participar, elas também não querem ter esse trabalho. E aí a resistência é enorme. Eu vou te dar um exemplo da minha irmã. Né? Minha irmã trabalhava aqui comigo e a minha ideologia de constituição empresária é completamente fora da caixa. As pessoas me questionam, né, por conta da sociedade que a gente é inserida agora, as pessoas me questionam, você vai fazer assim, mas como você vai fazer assim? Você não vai ter o respeito da sua equipe, você não vai ter não sei o quê. Só que eu não acredito num respeito imposto desse formato, sabe? Eu não acredito num respeito imposto, escravizando as pessoas, obrigando as pessoas a cumprir horários diários, semanalmente, descabidos.
Um exemplo, aqui a gente trabalha com produtividade, com demanda, né? Ou seja, uma semana eu tenho uma demanda de, sei lá, 10 processos, 20 processos. Só que na outra semana eu não tenho nada. Para que eu vou querer a minha equipe aqui? André, qual é a necessidade? Sim. É para eu ter o poder sobre elas, de tê-las aqui de 9 da manhã às 5, às 18 horas, não sei. Que pensamento é esse? Eu quero que elas vão pra praia, vai ser feliz, vai fazer compras, vai namorar, vai estudar, vai fazer o que vai pro teatro, vai pro cinema, vai fazer o que quer, o que quiser. Né? Quando tiver trabalho, a gente se junta aqui, a gente faz, produz, né? Independente de carga horária, independente de tudo, a gente trabalha com produtividade. Mas quando não tem, não precisa, eu não quero isso, sabe? Eu quero que as pessoas pensem nesse formato que a gente precisa trabalhar, buscando resultado, a gente precisa trabalhar com efetividade, com qualidade. A gente não é escravo de ninguém, eu não quero exercer poder em cima das pessoas. Mas, sim, o capitalismo, ele traz aquela estrutura enraizada da escravidão, né? Assim como o machismo, assim como o racismo. Isso o próprio Marx vai chamar a atenção, outros pensadores também fazem isso. Quer dizer, a escravidão, e esse é um das grandes jabuticabas brasileiras, né? A escravidão ela não é uma exploração capitalista, né? Quer dizer, o capitalismo depende necessariamente do trabalho assalariado, né? Quer dizer, é no trabalho assalariado que a extração, né, do lucro ou da mais-valia para o capitalista se realiza. Né? No trabalho escravo você não tem essa possibilidade, né? Porque afinal de contas, né, e aí não só o que aconteceu na colônia brasileira, né, mas pensando ou no mundo colonial, né, espanhol ou inglês, mas também pensar também que a escravidão já é uma forma de trabalho compulsório que existe desde o mundo grego, né? Quer dizer, os gregos escravizavam não gregos, os romanos escravizavam, né, pessoas que por algum motivo deviam ou, né, eram vencidos em batalha, né? Quer dizer, a ideia de que esse é um debate que nem está muito no Marx nesse sentido, né? Marx tem um trabalho evidentemente sobre a questão da escravidão, que ele chama de modo de produção antigo. Né? Quer dizer, o modo de produção antigo não é igual ao modo de produção capitalista. Porque o modo de produção capitalista ele depende necessariamente do trabalho assalariado. Né? O que faz o Brasil ser uma coisa curiosa, né? Porque o Brasil já era, né, no período colonial, uma unidade de produção capitalista, né? Porque estava inserido numa economia global, etc., mas o trabalho aqui ainda era escravo. Né? Então esse é um dos grandes, digamos, temas do pensamento político brasileiro, que é essa ambiguidade, né, da formação social brasileira, que agrega, por um lado, né, um mercado capitalista, né, de ponta, né, pensando do século XVI até o século XIX, né, ou seja, o Brasil ele é uma colônia que supera inclusive a sua metrópole em termos econômicos, de importância econômica, mas ao mesmo tempo ainda mantém uma forma de trabalho, de exploração de trabalho, né, que é uma forma comparativamente menos produtiva que é o trabalho escravo, né, com relação ao trabalho assalariado. Né? Então, o que faz a experiência brasileira ser bastante singular do ponto de vista histórico, né? Do desenvolvimento contraditório do capitalismo. Mas eu penso que o capitalismo ele nos é ensinado, né? Eu acho que eu sempre falo, acho que você deve ter ouvido essa ideia, nos é ensinado como ele sempre existiu. Né? Então, normalmente eu falo isso em sala de aula, desde criança, pelo menos as crianças que nasceram da segunda metade do século XX em diante, tiveram a oportunidade de assistir animações como os Flintstones, e os Flintstones apresentam para nós exatamente isso, né? Ou seja, né, o capitalismo sempre existiu. Né? O Fred Flintstone trabalha numa empresa que, de alguma forma, ataca o meio ambiente, explora o trabalho de animais. Ele próprio, Fred Flintstone, é um explorado, porque tem o seu chefe, né? Quando ele volta para casa, ele volta bêbado, né? Ou pelo menos alcoolizado, né? Volta alcoolizado, né? Tem atrito com a sua esposa, Vilma, né? Que é uma doméstica, que é uma dona de casa, tem trabalho doméstico e não é reconhecida, né? Porque afinal de contas... Então, quer dizer, um desenho uma animação como, né, os Flintstones, ele traz para nós uma naturalização desse exercício de exploração, né, do trabalho, da mulher, né, da natureza, né? Às vezes a Hanna-Barbera, inclusive, faz os animais falarem alguma coisa, né? Mas é muito curioso como é que uma coisa que é feita para o entretenimento, no caso de crianças, né? Hoje acho que nem as crianças assistem mais isso, acho que até outros produtos, mas gerações como as nossas, né, considerando as que você deve ter a mesma idade que ou uma coisa menos ou mais, acho que mais elas não problematizavam isso, e os pais não problematizaram isso.
né? Quer dizer, que assistir uma animação como essa, né, naturaliza a forma de exploração capitalista. Né? Tipo, você já desde pequeno você já é, de alguma forma, né, induzido a aceitar a exploração do capitalismo. Né? E isso acontece nos desenhos, como, né, acontece no Fred Flintstone, mas eu lembro que teve uma animação que me chamou muita atenção recentemente, né, uma da Pixar, a Zootopia, que eu tenho, né, na época eu tinha uma criança que curtia essa animação, e quando eu fui ver no cinema, eu falei, mas esse Zootopia... Sério? O Zootopia é um discurso liberal, é um discurso capitalista liberal, sonhe, né, realize os seus sonhos, a coelhinha que quer ser detetive, entre todos os... Né, a coelhinha que... Ainda tem a questão, né, de gênero, né, a coelhinha que quer ser detetive no meio de um monte de rinocerontes e hipopótamos, se eu não me engano, eram esses animais. Né? Acho que eram rinocerontes. Então, e era um motivo de chacota, né? Porque você é uma coelhinha, você não vai conseguir ser policial nunca. Atualmente esses desenhos, olha só como né? A indústria do entretenimento, ela empacota, né, ideologicamente, para usar um termo mais aprofundado, mas ela empacota ideologicamente uma série de ideias que as pessoas assimilam sem entender. Né? Por exemplo, filmes americanos, via de regra, eles nos fornecem, né, né, a hegemonia militar americana, que, né, materialmente não sei se realiza desse modo, mas você assiste propaganda ideológica, né, militarista americana com pipoca. Né? Independentemente de que filme que você vai... Né? Seja lá aquele filme, por exemplo, você vai ver Homem de Aço, né? do Zack Snyder, né? O filme do Super-Homem, que foi... Né? Tá ali toda a propaganda militar, né? Que os militares americanos vão defender o planeta Terra. Né? Isso tem que ter invasão. Né? Quer dizer, você vai vendo que a indústria do entretenimento, seja né, de cinema, ou animações, ou mesmo de videogame, né, a maioria dos videogames são aqueles videogames de tiro em primeira pessoa, que você normalmente ou é um soldado, né, lutando numa guerra, ou num cenário apocalíptico. Quer dizer, isso está girando, né? Você está girando a economia, porque, né, a indústria do entretenimento e indústria de games dentro da indústria do entretenimento são, né, ativos muito importantes no mercado capitalista, né, que também realiza trabalho explorado, porque o cara que está desenvolvendo né, o joguinho, ele também trabalha numa jornada exaustiva de trabalho, né, muitas vezes não é bem remunerado por isso, porque ele tem que fazer isso, né, para aquela empresa e para outras. Então, é muito interessante como é que, quando você fala de uma possibilidade de você se emancipar desse processo de exploração, as pessoas estranham. Né? Porque, na verdade, tem essa aversão, né? A aversão a tudo que é estranho. Né? Essa é uma característica, né, nossa sociedade, nossa formação social, né? De que tudo que é estranho nos causa aversão. Né? E resistência. Né? Quer dizer, que é uma cautela, filosoficamente chama-se prudência, né? A pessoa prudente. Mas o prudente, ele avalia, né? E essa é o que eu acho que é a questão. A gente não tem prudência... Porque não há reflexão. Não dá reflexão. Então, pessoal, vamos seguir com a segunda pergunta aqui do professor André Saldanha, para explicar para a gente a definição do capitalismo. André, o que é capitalismo? O capitalismo é uma forma histórica, antes de mais tem que chamar a atenção, é uma forma histórica de exploração do trabalho. Né? Quer dizer, o fundamental para definir o capitalismo é a ideia de que as pessoas aceitam uma forma de dominação onde eles trabalham tendo em vista uma compensação, né, do trabalho que você realizou. Gente, uma salva de palmas aí. Você aceita essa dominação. Né? Você aceita porque, afinal de contas, essa definição não foi você que tomou. Né? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo nas aulas. Né? A sociedade, ela existe antes da nossa tomada de consciência. Né? Quer dizer, quando a nossa consciência surge de que somos indivíduos que estamos inseridos numa coletividade, e essa coletividade é uma coletividade histórica, né? Muitas pessoas não conseguem entender isso, né? E essa coletividade que existe antes da nossa consciência, ela já vem organizada para você, né? De modo que você se adequa à forma como ela é organizada, ou, né, você vai ter problemas, né? Problemas legais, problemas psicológicos, problemas fisiológicos, né? Então, se você não se ajusta a essa forma de como a sociedade, né, que surge antes da minha consciência, da minha própria percepção dela,
se eu não me ajusto a ela, eu acabo desenvolvendo um problema de encaixe, né? Como a gente estava falando em outro momento aqui, né? Você não se encaixa, você acaba se tornando um pária, né? Acaba sendo, né, ficando à margem, né? E a ideia de marginalidade é interessante, né, da gente pensar isso, que ficar à margem dos processos capitalistas significa que você tem que operar, né, em alguma outra esfera de relação capitalista, mas que não é as oficiais, né? Então, os marginais, no caso, independentemente se são marginais legais ou ilegais, né, eles colhem, digamos assim, a sua inadequação à adesão involuntária à forma como o capitalismo domina as pessoas. Né? Então, o capitalismo domina as pessoas e é melhor que você naturalize. O capitalismo sempre foi isso aí. Capitalismo é isso aí. Acho que esse lema da Coca-Cola é bem interessante. Né? Capitalismo é isso aí. Ajuste-se a ele. Né? Então, se você não se ajustar a ele, ele não faz questão de você, né? Porque ele vai continuar funcionando. Né? Então, aí vai dizer que você é um ineficiente, que você é um incapaz, que você, né, é improdutivo, que você traz problemas para o processo produtivo. Né? Então, vai colocar sobre o indivíduo uma responsabilidade que é coletiva, né? Quer dizer, que não é o indivíduo, é a forma como o trabalho é explorado, a forma como o trabalho é determinado legalmente ou ilegalmente, ou extraoficialmente, né? Porque a questão é que, diferentemente dos outros animais, nós temos a capacidade de refletir sobre o nosso trabalho. Alguns, né? Alguns. Em tese, todos temos essa potência. Sim. Né? Mas alguns se furtam a fazer essa reflexão. Entendo que, né, às vezes pensar sobre o seu trabalho acaba te causando problemas, traumas psicológicos. Né? Até porque você pode estar num excelente trabalho e esse trabalho te produzir, né, traumas. Né? Você pode ser... Né, tem algumas figuras que falam muito hoje no mercado, hoje, inclusive em podcast, né, que falam muito sobre isso. Eu estava trabalhando e de repente me caiu a ficha que não era isso do que está fazendo. Né, então eu migrei. Né, eu penso inclusive numa figura bastante expressiva, não sei se eu posso falar aqui, mas uma figura bastante expressiva que era um banqueiro, não é? E de repente se ligou que, peraí, mas o que eu estou fazendo aqui? Né, eu sou um banqueiro, estou explorando, né, o trabalho, olha as mazelas que o ramo de atividade que eu faço produz na comunidade. Então eu vou abandonar isso e vou fazer outra coisa. E aí criou lá, né, tem um cara bastante ativo na internet, né, e eu particularmente achei ele muito bacana, assim, sabe, a postura que ele assumiu, crítica, né, e ele participa bem desses programas de podcast, né, MesaCast, né, sempre agregando elementos críticos à atividade que ele fazia, tentando chamar a atenção de que, olha, o cara estava na crista da onda, né, e quando tomei consciência de que essa crista da onda implicava, né, em criar tanto sofrimento para outros, eu abandonei essa onda. Né? Quer dizer, abandonei por quê? Porque já tinha conforto material para achar o suficiente. Né? E essa eu acho que é uma coisa interessante, né? Quer dizer, uma das coisas que o marxismo traz, um princípio de justiça, é cada um segundo a sua capacidade e cada um segundo a sua necessidade. Né? Quer dizer, esse princípio de justiça, capacidade e necessidade, né, colocado numa sentença, né, é uma coisa muito interessante para a gente pensar, né, como distribuir as coisas no mundo. Né? A grande questão é que o capitalismo diz, não, as coisas são distribuídas tendo em vista o seu poder aquisitivo. Se você não tem poder aquisitivo, é porque o seu trabalho não rende tanto e, portanto, você tem pouca capacidade de adquirir essas coisas que são necessárias para o seu conforto, para o seu bem-estar, né, para a sua sobrevivência. Agora, se você, né, tem um trabalho que, de alguma forma, é reconhecido pela comunidade, vamos dizer que nem que esse trabalho, porque essa é uma coisa interessante do mundo que vivemos, né? Antigamente o trabalho era pensado de acordo com a produção material. Hoje a produção material ela pode ser a produção de um software, por exemplo, né? Que não é bem trabalho material. Né? Tem um sociólogo, um cientista que eles gostavam muito, chamavam isso de trabalho imaterial. Né? Então, a produção de um software é um trabalho imaterial. Por quê? Porque ele vem num disco, né? Você baixa pela internet, né? Você não tem matéria física, mas você tem ideias ali. Né? Pessoas programaram aquilo ali, pessoas desenvolveram, não é, essa tecnologia para que ela funcionasse desse modo. Então, né, quando você pirateia, por exemplo, um programa, né, você está se apropriando do trabalho alheio, que em tese teria que ser, né, pago para aquele trabalhador poder ser pago, mas quem vai ser pago de fato é o dono da empresa de software. Né? Então é muito curioso como é que, né, por exemplo, a indústria de softwares, né, que tem um alto grau,
né, de falsificações, não falsificações, porque o produto ele é só pirateado, né? Então o camarada copia aquele produto e joga na internet e quem quiser baixar, baixa. Né? Isso coloca em xeque também essa estrutura de exploração do capitalismo. A gente pode dizer que até, né, não estou fazendo um juízo de valor, né, não é essa questão, mas quando você pirateia, não é, um software, qualquer uma música, né, ou um filme, você está realizando a sobreexploração do trabalho, né, porque você não está pagando pelo trabalho de um cara que já foi explorado, né. Isso nos coloca problemas éticos, mas eu não estou querendo trabalhar a questão ética, né, do pagamento ou não de um trabalho explorado, né. Eu acho que essa é uma questão mais complexa para a gente desenvolver, mas eu penso que como é que o capitalismo ele opera Ele opera essas nuances e oportuniza também essas lateralidades, sim, né? Sim, porque, vamos lá, né? O cara ele precisa de um software para trabalhar, ou ele precisa de uma roupa, né? No direito fala muito isso, né? A questão da questão do crime famélico, né? Aquela coisa que você rouba por necessidade, né? Eu penso que muitas vezes você precisa de ter certa necessidade, né? Vou tentar trazer para o meu lado, né? Então, nós professores estamos enfrentando uma dificuldade além das condições materiais do exercício do trabalho, mas uma coisa que muda muito a relação do professor e aluno, que hoje é a possibilidade de você usar uma inteligência artificial para fazer um trabalho, né? O cara está trapaceando, ele está agindo de má fé, né? Porque o professor espera que ele faça um trabalho, né? Ou pelo menos desenvolva as suas ideias, né? Quer dizer, é um momento que o cara tem de troca, né? E acho que essa é uma coisa importante, quer dizer, ele está como diante de um professor, que é uma pessoa que é paga, explorada para, né, desenvolver certas competências, certas ideias naquela figura que momentaneamente se coloca como estudante, né? Só que o camarada ele já está sobrecarregado, porque a vida é difícil, então ele procura um subterfúgio, ele procura uma margem. Qual margem? A margem de usar uma inteligência artificial para fazer um trabalho que lhe foi recomendado, para que ele possa pensar aquilo, né? Então, cola na prova, a mesma coisa, o cara tem ali 1 hora, 2 horas para fazer uma prova, mas ele entra no celular e procura a resposta, né, no Wikipedia ou em alguém que passe para ele, enfim, né, que pense por ele. Então, eu creio que esses desafios, né, de pensar a exploração capitalista, tem que pensar num ser radical, né, que é porque mal ou bem, o cara que, por exemplo, se furta a realizar um trabalho, como um trabalho acadêmico, né, ele está realizando ali a exploração capitalista e está sobreexplorando o trabalho do professor, né, porque o professor vai ter que pegar aquele texto que não foi ele que escreveu, né, que foi uma inteligência artificial, e vai ter que analisar como se fosse um texto autoral dele, que ele, não é, de alguma forma, produziu aquele texto com as ideias dele. Não foi inteligência artificial. E ele está se prejudicando nesse sentido. Mas acho que nem tem a dimensão disso, né? Nem tem a dimensão disso. Porque mal ou bem ele entende que, né, é uma prática autorizada, legítima, né? Quer dizer, eu vou fazer porque todo mundo faz, mas, né, é antiético, mas o professor vai perceber isso. Tudo bem, meu amigo, né? O professor é professor, você é estudante, quem vai ficar com déficit na formação é você, e depois que você tiver que correr atrás disso, o mercado não está muito interessado em que você compense as suas deficiências no momento da realização do trabalho, né? Se você não tem aquela competência, você está fora, acabou, né? E aí isso só vai tornando o mercado cada vez mais, né, agressivo desse ponto de vista, né? Ou seja, né, as pessoas vão sendo... E eu acho que isso é uma coisa interessante, ela não tem essa consciência no momento em que agem desse modo, né? Quer dizer, vou falar na prova é legítimo. É legítimo. Eu falei a palavra legítima aqui, eu lembrei de uma aula sua, que você falou muito bem, e vale a pena trazer essa comparação para cá, né? Drogas e capitalismo, né? E a legitimidade do uso. O que você pode falar aqui pra gente um pouquinho no podcast sobre? Esse é um tema espinhoso. Esse né? É um tema espinhoso. Mas é maravilhoso. Mas eu acho bacana você chamar essa atenção. Eu nas minhas aulas, eu defendo, olha, não existe um mercado capitalista mais legítimo do que o mercado de drogas. Seja das drogas lícitas ou ilícitas, né? Quer dizer, falar sobre drogas é falar sobre uma condição humana, né? Sermos seres humanos é que procuramos, né, de alguma forma, lazer, né? Uma característica do ser humano é que a gente pode
sair do mercado, sair do espaço do trabalho. Formigas não fazem isso, né? Trabalham também, mas não trabalham reflexivamente, né? Mas nós temos a capacidade de nos abstrairmos do trabalho e buscarmos lazer. Parte desse lazer é o lazer psicotrópico, né? Ou seja, alterar sua consciência, né? Faz parte do processo de socialização das pessoas, né? As pessoas, né, buscam catalisadores, vamos chamar de catalisadores. O álcool é um catalisador. Por quê? Porque ele facilita a mediação. Então, eu sou um pouco mais acanhado, um pouco mais introvertido, eu tomo 2 copinhos de vinho, eu tomo... Essa foi a ideia também do vinho, pra galera chegar aqui e ficar mais descontraído. Eu tomo 2 copinhos de vinho e fico mais soltinho, né? De repente, né, fico um pouco mais ousado, né? Modesto, né? De modo moderado, mas um pouco mais ousado, né? Começo, né? Então, o álcool é uma substância, né, que facilita a interação social. Sim. Em excesso pode causar problema, claro, né? Porque o problema é o excesso, né? E eu penso que as drogas, de modo geral, elas fazem parte, né, isso a ideia não é minha, da condição humana, né? Ou seja, alterar a consciência, seja com álcool, com cogumelos, né, com açúcar, né, porque açúcar com café, né? Essas substâncias químicas, elas alteram a nossa consciência, né, e modulam a nossa consciência para aquela atividade que você quer fazer. Evidentemente você não vai beber e dirigir, porque me parece muito razoável essa não só a legalidade, mas a racionalidade que orienta isso, porque evidentemente, né, o álcool ele deturpa a sua sensibilidade, de modo que para você, né, conduzir um carro, você não tem todo o arco reflexo, né, do seu corpo plenamente ativado quando você ingere álcool, né, e vai dirigir. Agora, beber um álcool e escutar uma música, nada melhor, né? Beber um álcool e abrir o apetite para depois entrar trocar ideia com os amigos. Trocar ideia com os amigos, nada melhor do que trocar ideia com os amigos um pouco mais, né, com a consciência alterada, né? Porque talvez se você não tivesse essa consciência alterada, você não falaria o que você fala, né? Eu lembro que tem um provérbio, acho que é um provérbio curioso, eu não sou muito de provérbios, né, mas tem um provérbio que fala que diz que, né, quando o álcool entra, a verdade sai. Total. Né, eu entendo, não tenho adesão a essa ideia plenamente, mas entendo a sua razão de existir, né? Mas voltando à questão do mercado de drogas, eu penso que é um mercado genuinamente capitalista, né? Por que genuinamente capitalista? Porque, afinal de contas, são empresários que operam o mercado ilícito, mas são empresários, né? São pessoas que têm na lógica do lucro, da exploração do trabalho, né? Nada melhor a gente pensar de que, né, a nossa situação de violência urbana no Rio de Janeiro, né, sobretudo violência armada, é um mercado capitalista, né? Em cada filial que nós temos aqui de mercado de drogas, que são filiais, são varejistas, né, tem um grande empresário internacional por trás, e que esse empresário internacional faz esse transporte com submarino, com avião, né, com mulas nos aeroportos, né? Quer dizer, é uma grande rede de logística altamente sofisticada que procura burlar a lei de alguma forma, né, para fazer com que essa possibilidade de lazer psicotrópico chegue ao demandante, né? Ou seja, ao consumidor final, né? Então, eu sempre gosto de pensar que o problema do uso de drogas lícitas ou ilícitos é o problema não só da legalidade, mas da moralidade que se coloca sobre a transformação da consciência. Cara, às vezes, professor, eu tenho a sensação, né, que até as questões políticas, né, a moralidade, né, no princípio, né, até o Congresso está em prol do capitalismo nesse sentido. Sem dúvida, total, né? Sem dúvida. O Brasil, isso eu já falei na sala de aula, né, porque você deve lembrar que algumas pessoas não conseguem, né? O Brasil é um país capitalista, liberal, conservador, né? A forma como o liberalismo no Brasil se desenvolve é um liberalismo conservador, não é um liberalismo holandês, não é o liberalismo inglês, né? Que para muitos tem elementos conservadores, mas mesmo assim são um liberalismo progressista. Não é o liberalismo americano, né, que é um liberalismo progressista que de vez em quando tem retrocessos, né, com relação a conservadores, mas é fundamentalmente um liberalismo progressista, né? Então o liberalismo, porque eu acho que isso é uma coisa importante também, porque tem essa coisa de que se você fala de marxismo, você não fala de liberalismo. O marxismo foi a primeira grande teoria que analisou o liberalismo, né? Não só o liberalismo político, mas o liberalismo econômico, né? Vendo que essa teoria, né, o Marx escreve isso no Manifesto Comunista, né? Vendo que aquela teoria que foi
anti-absolutista monárquica, né, porque esse é o caráter revolucionário do liberalismo, né, o liberalismo, em certa medida, ele foi contra a monarquia absoluta, né, era uma teoria de resistência, era uma teoria, né, contra o establishment, contra o status quo. Né, então, por quê? Porque eu, empresário, tinha que pagar para um nobre pelo trabalho que ele não faz. Né? Isso é muito curioso, né? Porque afinal de contas, se você pensar que você era um empresário, uma pessoa que, né, tinha um negócio, você tinha que pagar para uma pessoa que não trabalhava. Né? Então não trabalha porque ele tem um título nobiliário, porque ele é um duque, ele é um conde, ele é um marquês. Né? Então ele, né, ele recebe aquele conjunto de tributos, porque afinal de contas ele, né, é o morador de Petrópolis, né? Isso que paga um laudâmio, né, para um monarca, para um negócio que não existe mais, que é a monarquia, né, no Brasil. Então, por que eu vou comprar um apartamento em Petrópolis sabendo que aquele apartamento não é meu de fato? Né? Que é uma dessas e mais outra jabuticaba brasileira, que inclusive no parlamento brasileiro estava sendo debatido a supressão desse imposto que não tem coerência com o ordenamento atual. Com o ordenamento republicano brasileiro. Né? Então, por que a gente mantém isso? Né? Quer dizer, mas se a gente for parar para pensar, a gente mantém muita coisa de nós terra. A gente não sai de nós terra. Não, alguns. E quem sai tá que nem a gente aqui doido. Vira e mexe, você não encontra aí, né, pessoas do tribunal. Pensa um caso em particular, não vou citar nomes, porque afinal de contas pode sempre trazer problema. Mas pensa um caso particular que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que o cara era desembargador do Estado e tinha uma funcionária em sua casa em condição análoga à escravidão. Né? Quer dizer, o problema dele não é o conhecimento ou não da lei. Ele conhece a lei, né? Ele trabalha com ela, né? Mas ele não conseguia transpor, né, o que a lei dizia para a sua realidade e para a moralidade convencionada. Né? Quer dizer, meu amigo, trabalho escravo é trabalho escravo. Não vem dizer que é da família. É isso. Até porque ainda tem isso, a senhora e tal. Né? Agora, o outro dia saiu resgataram mais um. Eu vi. Né? Eu vi. Todo dia não digo, mas de tempos em tempos você abre o jornal, né, e você vê lá. Uma coisa nesse sentido dessa galera que está aqui e está fazendo isso. Né? Mas eu acho que o capitalismo, ele oportuniza também essa ideologia de você exercer poder em cima da pessoa, sabe? Claro. As pessoas, eu tô te falando, cara, a galera ainda tá lá em 1800, 1700, porque a necessidade de exercer poder em cima da pessoa faz com que ela cresça, faz com que quem está exercendo poder, que é o opressor, né, cresça, se mantenha em posição de um status que eles trazem, lá de trás isso. E essa cultura enraizada é terrível, né? Eu penso assim que, né, o Brasil, ele, além de ser um país liberal, capitalista liberal e conservador, ainda tem um outro elemento que é a condição do autoritarismo. É um país autoritário. Né? Eu quero só definir a diferença de autoridade e autoritário. Né? Porque a autoridade você exerce quando aquele que é objeto da autoridade, ele reconhece a autoridade de quem né? Há um reconhecimento. Né? Então você fala, não, eu me submeto a esse controle, a esse comando, porque eu reconheço na pessoa que, né, disse o que fazer, né, exerceu esse discurso, a legitimidade de exercer essa posição de comando. Né? Quer dizer, o comando funciona muito mais pela adesão do comandado ao comandante do que o comandante ser comandante, porque ele... Mas a grande questão é que no Brasil, a sua forma, né, de desenvolvimento histórico, perpassada por violências radicais extremas, como, né, o genocídio, né, fundacional do Brasil, ou mesmo a exploração de 400 anos da força de trabalho escrava negra, né, essa violência ela foi permeada por um exercício autoritário, né, que deslegitima a autoridade. Né? Ser autoritário não é ser, né, autoridade, porque a grande questão é que você obedece a pessoa não porque ele tem autoridade, mas porque ele é autoritário. Né? Ou seja, porque por trás existe uma ameaça, uma coação, né? Existe uma possibilidade de ser objeto de coisificação. Né? Então você obedece porque não porque você reconhece no outro a legitimidade do comando, mas porque você tem medo dele. Né? E esse medo é o elemento. Quer dizer, é o que você falou aqui, você procura criar com seus funcionários um ambiente colaborativo, onde as pessoas não veem você como uma pessoa, né, autoritária, né? Mas sim como uma pessoa que está
né, que tem autoridade para, né, dar as deliberações e reger a equipe. Isso é muito bacana, mas você sabe que você é uma figura, né, marginal no mercado. Né? Por que você é marginal? Porque, né, inclusive você falou, não, mas você vai perder a autoridade. Não, né? Não vai perder a autoridade, porque a autoridade é reconhecida por quem obedece. Né? O que você não vai ser é autoritária. De faz porque eu estou mandando. Exercer, né? exatamente. Né? Faz porque eu estou mandando. Porque eu sou a chefe, eu pago o seu salário. Isso é autoritarismo. Né? Isso é, né, o autoritarismo da sua forma mais, né, mais, digamos, radical no mercado de trabalho. Né? Faz porque eu estou mandando, porque eu sou seu chefe e eu pago o seu salário. Né? Então, isso... Mas culturalmente algumas pessoas também migrarem, né, para essa ideologia nova, para essa ideologia correta, eu penso. A gente não precisa exercer autoritarismo em cima de ninguém, né? A gente precisa exercer autoridade. Né? As pessoas não conseguem, né? As pessoas são subordinadas, as pessoas vivem numa cultura enraizada que ou você exige ou você perde o pulso e te atropelam. É horrível isso. Porque o autoritarismo nem é tão socialmente aceito que se a pessoa não for autoritariamente tratada, ela estranha. Ela estranha. Fala, mas tá me tratando bem? Por que tá me tratando bem? Né? Tá me tratando bem porque eu tô... Quer dizer, desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu sou objeto de coisificação, de arbitrariedade, de autoritarismo. Aí eu chego num trabalho novo, esse trabalho novo, eu sou tratado bem? E aí você não sabe conduzir, você não sabe, você não está preparado, é isso que eu chamo. Quer dizer, a liderança do processo, ela me trata bem? Ela é uma pessoa que me respeita como sujeito? Né? Então, que estranho, então tem uma coisa errada aqui. Então, né, aí aquela coisa, então eu posso me exceder. Né? Então, quer dizer, eu posso fazer o trabalho, mas posso também não fazer, porque afinal de contas, essa pessoa não vai me tratar mal, eu sei que não vai me tratar mal. Né? Então, em vez de fazer, eu deixo de fazer. Né? Por quê? Porque está tão acostumado em ser tratado de modo autoritário que não consegue não estabelecer relações autoritárias. Né? E é isso. E aí, vamos lá, isso não é só no mercado de trabalho, são as relações familiares, né? Com os filhos, com a esposa, com o marido, né? Quer dizer, é muito comum de ver pessoas que se tratam mal, né? Na rua. Né? Eu fico muito impressionado, Fanny, com os pais, muitas vezes. Eu sou muito observador, né? Então, como é que os pais tratam as crianças, muitas vezes, sabe? As crianças são criaturas sensíveis, elas não têm ainda o conjunto de, né, o conjunto de capacidades intelectivas que permitam decifrar o mundo tal como ele é. Né? Acho que muitos adultos também não têm, mas as crianças em especial, porque elas podem, né? Elas podem ascender essa condição. E eu fico muito impressionado como os pais muitas vezes são rudes com as crianças, não tem paciência com as crianças. Né? Aquela coisa, tipo, né, a criança faz uma pergunta e fala, bota no Google aí que você encontra, sabe? Não posso falar agora. Entende? Não posso falar agora, foi Deus quem quis, sabe? Essas coisas que, em vez de você incentivar a criança, não é, a ser independente do ponto de vista, né, de conhecer, buscar conhecimento, ou, né, de procurar entender isso através dos pais, os pais se furtam a isso e quando são interrogados, né, de por que não fazem, agem com as crianças de modo autoritário. Né? O que só reproduz o autoritarismo, né? Quer dizer, né, a nossa pedagogia. E aí eu acho que é uma coisa interessante, porque foi muito sintomático isso durante muito tempo, né, um pensador, que foi o Paulo Freire, né, que propunha uma pedagogia mais democrática, foi colocado como se fosse o anticristo encarnado. Né? E não, é só um cara que pensa um processo de educação, um processo de ensino e da educação de modo mais horizontal, de modo mais democrático, né? De alguma forma incentivando a pluralidade. Evolutiva também, a gente precisa, né? Precisa passar para essas informações, para essas mudanças. Então é muito curioso isso, é muito curioso como é que em nossa sociedade o autoritarismo é aceito como sinônimo de autoridade, quando não é. Né? Exatamente a corruptela. Né? É a forma como eu trabalho com vocês na sala de aula também. Né? Eu procuro ser o mais democrático possível, incentivando vocês a participarem da aula, a falar, né? A se expor. Né? Uma grande questão que, até teve um colega seu, né, a grande questão que as pessoas têm receio não do professor, mas do outro, do colega, que não vai gostar da ideia. Não, mas ele vai reclamar. Meu amigo, cada um está produzindo seu próprio processo de conhecimento. Se exponha.
procure. Eu fiz até um podcast uma vez aqui, eu tava sozinha e gravei, né, falando de como que o conhecimento assusta as pessoas. Sim. Né? A gente tem medo de chegar perto do outro e falar, olha, eu não sei, você pode me explicar isso? A gente morre de vergonha, porque Sim. o que vem, né, do lado dos amigos, dos próprios amigos, não sabe, que ridículo. Ele pode não saber, ele pode estar com a mesma dúvida que você, mas para ele se sentir melhor no meio daquilo tudo, ou para ele esconder, né, enebriar, encurtinar ali a dúvida dele, a falta de conhecimento dele, ele prefere humilhar e diminuir o outro. Pois é. Cara, isso é muito... Exercício autoritário. Exercício Né? autoritário. Esse autoritarismo, entende? Em vez de ele falar, eu também não sei, mas que burra você é, ou que burro você é, né? Quer dizer, ele procura de menosprezar o outro para não mostrar a sua própria mediocridade. Né? Eu, particularmente, uma das condutas que tem em sala de aula, você sabe disso, que eu falei várias vezes, né? Eu sempre falo, eu me apresento, falo a minha formação e tal, eu falo, eu quero dizer de maneira que eu sou estudante igual a vocês. Eu estou estudando, né? Porque se eu posso me especializar, uma das coisas que me especializei na minha vida é estudar. Entende? Quer dizer, uma coisa que, né, e eu acho que isso é uma coisa importante para valorizar a nossa carreira de professor. O professor é aquele cara que especializou em estudar. Né? Então, o que ele faz? Ele estuda profissionalmente. Né? Ele é capaz de selecionar o material que ele precisa para resolver aquele problema que está colocado para ele naquele momento. Né? Então, eu penso que o magistério, seja, né, do fundamental até o superior, né, aqueles profissionais que estão no magistério, eles são pessoas que são especialistas em selecionar, trabalhar o conteúdo e apresentar esse conteúdo de forma mais fácil para aquele que deseja assimilar. Né? Ele, quer dizer, o professor, nesse sentido, ele é um catalisador. Né? Ele catalisa o que ele pega, aquela massa de informações que estão dispersas e veicula para quem tem interesse naquela mesma informação.